Olá, bom dia! Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Você está acompanhando a jornada bíblica Despertar com Deus. Neste canal, nós estudamos um capítulo da Bíblia diariamente, de forma mais profunda, mais detalhada, extraindo os ensinamentos capítulo a capítulo. Todos são muito bem-vindos. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a fazer parte deste canal que tem o objetivo de desenvolver a comunhão diária com Deus e o aprendizado mais profundo das Escrituras, capítulo a capítulo. Se você deseja conhecer os ensinamentos desde Gênesis a Apocalipse, então você está no canal certo. Nós estamos agora estudando o livro de Josué e hoje vamos estudar o capítulo 19, sempre lembrando que é importante que você faça a sua leitura, primeiro, do capítulo completo na Bíblia, e depois você, nosso convidado, para aprofundar seu entendimento dentro do capítulo. Hoje, o tema: Deus recompensa os fiéis. Por que ser fiel a Deus em todas as coisas vale a pena? Quais são as lições que a palavra de Deus nos traz sobre a distribuição da herança na terra prometida? Como Deus recompensou seu fiel servo Josué pela fé e obediência dele? Josué 19 destaca a divisão meticulosa da terra entre as tribos restantes e seus territórios específicos. O capítulo enfatiza o cumprimento da promessa de Deus de prover uma pátria para cada tribo. O processo de distribuição enfatiza o conceito de mordomia, onde cada tribo recebe sua porção da terra prometida e é responsável por seu cultivo e cuidado. O capítulo reflete a fidelidade de Deus, a sua aliança e seu compromisso de garantir que seu povo possua a terra que ele prometeu a seus ancestrais. Essa é a nossa introdução do estudo do capítulo 19. Um breve resumo deste capítulo. Agora nós vamos aprofundar o entendimento dos versículos deste capítulo. O versículo 1 nos diz que saiu a segunda sorte, a tribo dos filhos de Simeão, cidades dentro das fronteiras de Judá, no Neguebe, junto à fronteira a sul de Judá. É provável que os contornos da terra não fossem adequados para uma repartição em 7 porções. Já que Judá havia recebido um território muito grande, é provável que tenham feito à tribo a sugestão de repartir a sua herança com uma das outras. Quando a sorte foi lançada, essa parte saiu para Simeão. Talvez, a princípio, os israelitas tenham suposto que a terra fosse grande o suficiente para dar uma grande porção a Judá. Na verdade, se o povo tivesse ocupado todo o território que Deus originalmente desejava dar-lhes,
como está em Gênesis 15:18, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, Judá poderia ter permanecido com toda a porção que lhe fora destinada. Mas, como já vimos anteriormente, nos capítulos anteriores, Israel se tornou conformado e negligente. Agora era preciso ajustar os limites de acordo com a sua fé. Isso tende a se repetir. As pessoas também poderiam receber mais da parte de Deus se exercessem fé em buscar grandes coisas dele. Estas coisas foram escritas, diz o apóstolo Paulo, para a nossa advertência, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10, verso 11. Realmente, quantas lições a história do povo de Israel deixa para nós, não é mesmo? O versículo 1 ainda fala, no meio dos filhos de Judá. O território conferido a Simeão era dentro do território que coube a Judá. Agora, a herança de Simeão permite ver que foi explícita a orientação de Deus na escolha das porções das tribos. Por causa do massacre do povo de Siquém realizado por Simeão e Levi, Jacó profetizou antes de morrer que dividiria essas duas tribos de Jacó e as espalharia em Israel. Como já vimos, Levi não receberia herança própria, apenas cidades entre as tribos, e Simeão recebeu a sua parte dentro da herança de Judá. Simeão ficou ainda mais isolado. Por isso, quando houve a divisão nos reinos de Judá e Israel, durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, a tribo de Simeão, embora tenha aderido ao reino das 10 tribos, foi separada do território desse reino pelo território de Judá. Dessa maneira, eles foram divididos em Jacó. As Escrituras não dizem muito a respeito da tribo de Simeão. Dela não saiu juiz, profeta, nem qualquer outra pessoa ilustre. Detalhes históricos que o estudo traz para nós. Agora, comentando o verso 9. Demasiadamente grande para eles. Naquela ocasião, era grande demais. Mas, se tivessem olhado com fé para o futuro, não teriam mais do que o necessário com a bênção de Deus. No entanto, a esse ponto, os israelitas haviam começado a perder a visão do plano que Deus tinha para eles e se conformaram em receber apenas o suficiente para satisfazer as necessidades do momento. Deus permitiu o reajuste temporário, mesmo, porém, dentro deste programa adaptado. Israel tinha o privilégio de crescer e expandir seus territórios até que chegasse a precisar de todos. Quão estreita e egoísta se torna a visão das pessoas quando perde-se de vista o plano do Senhor. Realiza-se pouco porque busca-se pouco. E isso ocorre porque há a tendência humana de calcular a força segundo os limites da carne, em vez de contar com o braço poderoso de Deus. Então veja que estes relatos da ocupação da terra prometida traz para nós realmente uma advertência quanto à questão da fé, da coragem, de avançar, confiando no poder de Deus. Agora o verso 10.
terceira vez, a sorte saiu para Zebulon. Essa tribo recebeu uma porção da Galileia inferior, a oeste do mar da Galileia, na vizinhança da cidade de Nazaré. Descreve o verso 13, Gat-Efer, a cidade natal de Jonas. Jonas, da famosa história da baleia, o profeta Jonas. O verso 15, Belém, que significa casa de pão. Essa cidade se encontrava no norte e estava dentro do território de Zebulon. Não se trata de Belém Efrata, onde Jesus nasceu, tá? É outra. O verso 7, quarta vez, Issacar, verso 17, a sudoeste do mar da Galileia, estendendo-se até Bet-Sean ao sul, e ao vale de Jezreel a oeste. Agora o 22, Bet-Semes, que significa casa do sol. Não deve ser confundida com a cidade de mesmo nome que havia em Judá, e nem com a localizada no território de Naftali. A existência de várias cidades com este nome revela a prevalência da adoração ao sol. Na região de Canaã, como sabemos, a idolatria era muito grande. Agora, o quinto sorteio foi para Azer, conforme o verso 24. Ele recebeu a planície litorânea, até Sidom, a região fértil ao longo da costa do Mediterrâneo, a oeste e ao norte de Zebulon. O verso 26, Carmelo, significa terra de jardim. Josué conquistou o rei Joqueneão, que dominava esta região montanhosa. Foi neste local que Elias ganhou a sua retumbante vitória em nome do Senhor sobre o Deus de Jezabel. O versículo 32 descreve Naftali, a sexta tribo, aqui a receber sua herança. A sua área ficava na maior parte ao norte do mar da Galileia. O verso 35, Quinerete, que significa lira ou harpa, era uma cidade fortificada na costa noroeste do mar da Galileia. O verso 40, a sétima tribo, Dan. Dan, ela ficou entre a sua herança entre Efraim e Judá, a oeste de Benjamim. O verso 42, Aijalon, uma cidade provavelmente localizada no vale de Aijalon, dos quais os amorreus se recusaram a abrir mão. E o verso 43 fala de Timna. Essa cidade foi primeiramente dada a Judá. Essa cidade ficou famosa porque foi onde Sansão encontrou uma esposa. Vai descrever no livro dos Juízes. O verso 46, Jope, que significa beleza. Esta era a principal cidade portuária de toda a Judeia. O verso 47, saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, isto é, não conseguiram reter, porque seus poderosos vizinhos, amorreus, os forçaram a se retirar para as montanhas. Os amorreus desta área confinaram a tribo de Dan à Serra Central, de modo que a maior parte da tribo migrou para a região superior do Vale do Jordão. Desse modo, os filhos de Dan se recusaram a ocupar o território
que lhes fora atribuído por Deus. Podemos perceber, amigo ouvinte da Palavra de Deus, que várias tribos tiveram dificuldades em ocupar a parte que a eles fora destinada, porque eles falharam em cumprir com a parte deles, em avançar pelas terras, pelas regiões, pelas cidades, conforme Deus havia designado. Verso 49 fala agora a herança de Josué. Deram a Josué uma herança. No relato da distribuição da terra prometida, Calebe é tratado em primeiro lugar, conforme vimos no capítulo 14. E você vai perceber que Josué foi o último a receber a herança, o líder. Olha que interessante, de modo apropriado, o que tocou para Josué veio em último lugar. Ele não era nenhum rei, nem conquistador militar, mas o servo de Deus, comissionado para introduzir o povo do Senhor na terra prometida. O verso 50, o mandado do Senhor. Este mandamento divino não ficou registrado em qualquer outro lugar. A cidade Timnat-Sera, uma porção extra ou frutífera, situava-se dentro dos limites da tribo de Efraim, da qual Josué fazia parte. Com uma pequena mudança de letras, em Juízes capítulo 2, verso 9, o nome passa a ser Timnat-Seres, Eres. E aqui foi onde Josué foi sepultado. Segundo o Rabi Salomão Jarche, o nome dessa cidade foi mudado depois da morte de Josué, por haverem colocado um distintivo ou figura do sol sobre o túmulo daquele que mandou o sol parar. Josué não escolheu um território grande ou proeminente, mas um pequeno local isolado nas rústicas montanhas de Efraim. Isso era coerente com o espírito altruísta e o caráter nobre de Josué, que o relato bíblico deixa transparecer. Também nos dá testemunho de liderança de servo para os oficiais da igreja e servidores públicos de hoje. Josué, que colocou o centro de seu ministério no serviço do santuário, afastou-se para o interior, a um dia de distância do tabernáculo de Deus. Josué não lutava para conseguir para si próprio benefícios por causa de seu cargo, por causa de seu posto, algo que poderia ter feito com facilidade, afinal ele era o líder. Afastou a tentação a qual estão expostos constantemente os líderes, ou seja, de colocar sempre os seus interesses primeiro, de aumentar os próprios bens, sem ter consideração pelos que se encontram em posições menos favoráveis. Embora fosse o mais velho e o homem mais importante em Israel, Josué foi o último a ser servido. Buscou o bem de sua gente acima de qualquer interesse particular. É um grande exemplo para todos aqueles que desempenham cargos públicos, sejam na liderança civil ou eclesiástica. Além disso, é importante notar que não tomou a herança para si sem o consentimento do povo. O registro diz que os filhos de Israel lhe deram a terra.
eles amavam o líder. Não é de se estranhar que o povo tenha servido ao Senhor todos os dias de Josué e dos anciãos que viveram mais do que ele. O serviço abnegado gera amor, o que por sua vez leva à obediência. Ninguém tem direito à liderança até que tenha aprendido a servir com altruísmo. Cristo, que não agradou a si mesmo, é o grande exemplo de serviço abnegado. Sem dúvida, Cristo, o nosso maior exemplo. E o versículo final, 51, descreve a porta da tenda da congregação. O trabalho da divisão fora realizado na presença de Deus e sob sua direção. Foi feito em público para que todos soubessem que a distribuição não era resultado de caprichos humanos. Tal conhecimento exerceria influência para refrear murmurações. No entanto, infelizmente, mesmo com todo esse critério, esses cuidados, alguns ficaram descontentes. Conforme vimos no capítulo 17, a tribo de Efraim e Manassés foram se queixar. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 2, página 278 e 279, está registrado estes comentários. Agora, Josué, um líder exemplar, descrevendo o espírito de profecia. Acabando de repartir a terra, tendo todas as tribos sido aquinhoadas com sua herança, Josué apresentou o seu pedido. A ele, bem como a Calebe, fora feita uma promessa especial de herança. Contudo, não pediu uma província extensa, mas tão somente uma simples cidade. Deram-lhe a cidade que pediu e reedificou aquela cidade e habitou nela. O nome dado à cidade foi Timnat-Sera, a porção que resta. E isto em testemunho permanente do caráter nobre e espírito abnegado do vencedor, que em vez de ser o primeiro a apropriar-se dos despojos da conquista, adiou seu pedido, até que os mais humildes de seu povo houvessem sido servidos. Descreve o livro Patriarcas e Profetas, página 515. Agora eu convido você para que apliquemos o capítulo de hoje em nossas vidas. O propósito de Deus na conquista de Canaã era conquistar o mundo todo para a salvação. Os pagãos de Canaã perderam o território devido a não se renderem à graça oferecida pelo Deus verdadeiro. Contudo, os pagãos de todo o mundo teriam oportunidade de salvação com a atuação de Deus em meio a seu povo alocado em Canaã. O plano de salvação divino não é exclusivo a uma única nação. É um plano mundial. Um dia, o reino de Deus vai tomar conta do mundo todo. Portanto, toda a humanidade precisa saber disso para se preparar, para então participar desse reino universal. Não foi o que disse Jesus em Mateus 24, verso 12? Que este evangelho será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim? Josué 19, o plano de conquista de território chegou ao fim, com a herança distribuída às 7 tribos restantes, mas não o plano de conquista dos reinos deste mundo para o reino celestial. Tudo, conforme
descreve foi realizado na presença de Deus. A profecia dada por Deus a Abraão cerca de 500 anos, lá no capítulo 15 de Gênesis, chegava ao seu completo cumprimento. Atualmente, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quando esta terra for renovada, será maravilhoso ter o próprio Deus repartindo o território para os salvos. Como se cumpriu a promessa de Deus a Abraão, lá no passado, certamente a promessa dada aqui em 2 Pedro 3, verso 13, por inspiração, também se cumprirá. Pois, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultem, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O líder dessa conquista é Jesus, e não mais Josué. A herança é maior e melhor. A batalha chama-se grande conflito. Precisamos receber ordens de nosso general, assim como fez Josué, pois com ele as portas do inferno não serão empecilho algum. O reino de Deus subjugará todos os reinos deste mundo, o qual durará para sempre. E eu e você somos convidados a buscar, a lutar e aguardar por esse reino. Agora, nosso momento final da reflexão de hoje. Encontrar alívio e descanso. Creio que seja o maior desejo da humanidade hoje, não é mesmo? Muitos têm buscado preencher o vazio da alma com o que há no mundo, mas percebem que quanto mais avançam em suas ambições, mais infelizes e vazios se tornam. Este é um mal que tem afetado a todos, ricos e pobres, e insistem em procurar a solução em coisas finitas e corruptíveis, rejeitando o único capaz de nos satisfazer. Ser manso não é algo que se adquire de um dia para o outro. Moisés precisou de 40 anos para adquiri-la, e ainda assim teve seu momento de fraqueza que o privou de entrar em Canaã. O fato dos filhos de Simeão ainda assim terem encontrado lugar na tribo em que Jesus viria e os filhos de Levi habitassem com seus irmãos e cuidassem do santuário é uma prova inequívoca da misericórdia de Deus. Sua herança foi limitada às condições e circunstâncias, mas a ilimitada graça divina os alcançou e lhes deu lugar de descanso. Amigos ouvintes, o mesmo Deus, hoje, está disposto a mudar o curso de nossa história, apagando nossas transgressões com o sangue de Cristo e registrando o nosso nome no céu com tinta que não se apaga. Pela fé, vá até Cristo e faça parte de sua escola de mansidão e humildade, e herdarás a terra. Amém? Vigiemos e oremos. E o pensamento para levarmos neste dia. O resultado da intimidade com Deus é o desapego com as coisas deste mundo. Deus recompensa os que esperam no Senhor. Conforme
o capítulo de hoje nos trouxe, nos versos 49 e 50, que Josué foi recompensado pela sua fidelidade. Queridos amigos e irmãos, compensa ser fiel. Tenha certeza disto e não desanime em sua trajetória, em sua jornada espiritual. Que Deus possa nos fortalecer nas promessas e possa nos conceder uma verdadeira fé, confiança e propósitos. Vamos orar? Nosso amado Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais este despertar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de iniciarmos o dia ouvindo a sua voz através da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque através da tua fidelidade, desde tempos antigos, hoje podemos também confiar que o Senhor sempre recompensa a fidelidade de seus filhos fiéis. Ajude-nos para que possamos permanecer firmes ao seu lado. Queira, Senhor, nos fortalecer, nos guiar e estar sempre ao nosso lado, conforme prometeste. Abençoe cada participante. Fica conosco em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Fechamos mais um capítulo 19 de Josué. E você está convidado a deixar o seu like, a compartilhar e, se também possível, deixe o seu comentário. E um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.